separar a arte como uma diversão, como uma coisa... Ella le da duro sin parar. Prende la chispa, no mira atrás. Cuando maneja te desacata. Para mim, a arte é algo que envolve também a crítica, assim, a reflexão. Eu acho que a arte, puramente, assim, não pode ser só o belo. Assim, tem várias coisas belas que eu acho que não necessariamente é algo artístico. A arte, para mim, tem a ver com a reflexão. Meio de linguagem mais emocionante que a gente tem, a forma de linguagem mais linda que a gente tem de se comunicar e de falar o que a gente sente, de transmitir o que está dentro da gente, assim, para todo mundo. A arte, para cada um, da forma mais pura, é sobre isso, de dizer daquilo que transforma, daquilo que toca, daquilo que afeta e movimenta cada um. Daquilo, né, de forma mais abstrata, a gente consegue colocar ali. Eu acho que esse processo de me entender como artista é um processo constante, assim, porque eu ainda tenho algumas vezes, assim, que eu fico meio receosa, assim, porque é meio complicado, de fato, separar a arte como uma diversão, como uma coisa boa, que não seja uma coisa boa, né, mas assim, como uma coisa secundária, assim, e uma carreira mesmo. E eu acho que a maior dificuldade é essa, assim, é se entender nesse lugar. E é se posicionar também, porque existe, principalmente aqui no Brasil, aqui em Juiz de Fora, existe uma resistência, assim, né, de aceitação da arte, de ver a arte, principalmente pintura, que é o ramo que eu tenho entrado mais ultimamente, assim, existe uma certa dificuldade ainda, eu acho, de entender esses processos como uma carreira tão séria quanto outras profissões mais tradicionais, assim, sabe? Desde que eu pude, eu sempre exerci a dança como profissão, mas agora, a partir desse ano, estou realmente tomando como a minha única profissão, minha única dedicação. Então, o processo criativo no início foi bem solitário, né? O autor consigo mesmo, eu acho que é algo bem individual. Então eu comecei a escrever o livro em dezembro de 2021 e terminei em dezembro de 2022. Nesse processo foi muito com base no que eu gostava, assim, porque eu sempre gostei muito de filmes, séries que se passam no final dos anos 90, início dos anos 2000, tipo Dawson's Creek, DLC, Gilmore Girls. Então, com base nesse ambiente que eu sempre curti muito, eu tinha vontade de escrever um livro que se passasse nessa época. E na pandemia eu senti que a gente tinha voltado no tempo, parecia que a gente tinha regredido. Eu fiquei pensando, nossa, como que seria interessante, né, se eu encontrasse o diário de adolescente do meu pai, caso ele tivesse um, e eu voltasse no tempo com aquelas palavras. E foi meio assim que surgiu a ideia do livro Circo de 98. O nome Anatômica veio de várias coisas, assim. Eu lembro do meu pai falando de um desenho, né, de um desenho dos anos 60 que era triônica, formiga atômica, um negócio assim, sabe? E daí eu achei incrível, assim, eu lembro de ter visto um filme quando eu era pequeno também, que chamava Atômica. Aí, tipo, e sempre me soou algo muito forte, assim, né, algo atômico e tal. Assim, porque me remetia a algo relacionado à ficção científica, algo a quadrinhos pulp, sabe, aos pulps, assim, dos anos 60, quadrinhos de ficção científica, algo... Uma figura feminina, sabe? Ana Atômica, um negócio meio psicodélico também, que me remetia a uma imagem feminina, sim, mas ao mesmo tempo meio robótica, algo, sabe, meio sintético, assim. Uma colcheia pra você. Sei ali por volta dos 4 anos, eu era bem pequena,
E a família sempre ajudou, sempre incentivou. E aí eu comecei com balé e jazz, bem pequena. Depois fiz contemporâneo, sapateado, fui experimentando, né, vários estilos. Mas quando era 2011, eu vi o Grupo Expressão e Arte dançar no meu colégio e aí a hora que eu visualizei o hip hop eu me apaixonei e aí escolhi como minha carreira, como meu estilo. E o que a dança representa para você? Nossa, ela é o ar que eu respiro, ela é tudo, assim, é a forma que eu consigo mostrar para todo mundo quem eu sou de verdade, ela é o meu espaço. Você descreve o cenário de arte independente aqui em Juiz de Fora? Eu acho que tem crescido, isso tem sido uma coisa que tem me feito muito feliz, assim, porque, e principalmente nesses últimos anos, assim, Juiz de Fora tem lançado mais editais, tem aberto mais espaço de ocupação aqui pela cidade, tem se gerado mais eventos, até produzidos pelos próprios artistas, assim, que é uma coisa muito boa de ver. E os próprios artistas um pelos outros, assim, eu acho que tem se criado uma união maior, assim, em geral. E isso tem sido bom. Aqui em Juiz de Fora, como em Minas mesmo e no Brasil, é algo bem desafiador, né? Porque você tem que correr muito atrás. Você tem que correr muito atrás e ter vontade mesmo, porque se você não tem paixão por aquilo, não faz sentido, sabe? Eu só escrevi o Circo de 98 porque eu queria conhecer a história do Murilo. Eu começava a escrever e eu falava, gente, mas onde que vai chegar? Eu sabia assim, o início e o final, mas eu não sabia o meio. E eu descobri com o Murilo. Eu acho que isso que é o mágico da arte, é você se envolver e você tem que acreditar. E aí quando você acredita, parece que as coisas ficam muito mais fáceis. É tipo jornalismo. Quando você ama, quando você se entrega, você vê propósito. Quais dificuldades para estar dentro desse cenário musical aqui em Juiz de Fora? Eu acho que principalmente econômico, de apoio mesmo, que a gente não vê tanto. E sempre falar que a cena do rock é uma cena mais marginalizada, que não está ali, né, como um espaço central. Então, ter esse apoio, ter essa aderência é muito complicado dentro do que a gente vê aqui. A gente está ali, cena underground, lutando mesmo pelo seu espaço, o que às vezes é muito difícil. De dança que você sempre vai lembrar, guardar muito aquilo? A primeira apresentação minha, que foi quando eu decidi que eu ia ser dançarina para a vida toda. Eu estava no palco e aí eu fiz uma movimentação que eu girava e eu ia para o chão. E, tipo assim, era num tempo muito marcado, era muito difícil para uma criança da minha idade. E a minha professora me colocou sozinha. Aí eu fiz e todo mundo se levantou, assim, foi uma loucura para terminar a coreografia. E aí, no final, na hora do agradecimento, assim, eu lembro de sentir, assim, no meu osso, assim, que era isso. A dona do cheque, eu jogo e você tá zoom. Vou bagunçando a tua mente, porque me custa, deu a jeito. Eu vou sentando, com pressão é a rainha da favela. Trouxe o beat acelerador. Ella le da duro sin parar. Prende la chispa, no mira para atrás. Cuando maneja se desacata. El party empieza, vamos, dale gas. Vai sentar. Vai sentar, eu vou sentando, com pressão é. Eu acho que tiveram alguns, assim, primeiro quando eu entrei na faculdade, que foi aquela animação, assim, de meu Deus, minha vida agora começou. Esse ano também que eu consegui produzir minha primeira exposição, produzir lá na Casa de Itália, que foi essencial nesse caminho todo, assim, que eu tenho construído também, o apoio que eles me dão, as portas, assim, que têm se abertas por lá, tem sido muito bom. E agora formar, né? Formei agora na UF, vou ver agora o que vai vir aí.
O lançamento do livro foi algo muito inédito para mim, porque eu, pelo menos, nunca tinha participado de um lançamento assim, em roda com os amigos. Não era aquele lançamento que a pessoa tá numa mesa, autografando, não era aquela coisa toda glamourizada, era uma coisa super assim, com os amigos, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ler um capítulo. Então, eu acho que tinha essa coisa meio informal, que aproximava. Eu me senti muito à vontade, sabe? Eu não me senti, nossa, eu tô lançando um livro, assim. Claro que eu tive esse sentimento de fato que eu tava lançando, mas não naquele sentido, nossa, eu tô aqui autografando, aquela coisa super formalizada que acontece em livrarias, que é válido, é importante, mas não era condizente com o que eu estava vivendo no momento, né? É um livro independente, não fazia sentido esse momento muito formalizado. Então, eu acho que esse momento do lançamento foi muito legal, porque foi algo muito inédito para mim, enquanto leitor também. Vamos falar do Bandas, vamos falar de coisa séria. Bom, e assim, desde quando a gente começou, né, até agora, eu acho que o nosso ápice, assim, foi na apresentação do Bandas Novas, né, que teve no Parque Alfield, que foi para muita gente, né, assim, fazer um show para muita gente é sempre muito legal. E até então a gente não tinha tido esse contato com muitas pessoas assistindo a gente. E naquilo ali a gente entrou num clima, assim, a gente sabia que era um show curto, de 30 minutos, né? E aí a gente sabia que a gente precisava extravasar tudo que a gente tinha nesse tempo de banda, né? E ali a gente jogou tudo que a gente tinha. O Vitor estraçalhou o baixo dele. Então assim. Então assim, foi muito bonito assim, essa construção que a gente teve. Se pudesse definir esse seu projeto em uma palavra, qual seria? Nossa, agora você me pegou. Mas eu acho que uma palavra que eu acho que chama muita atenção é gerações mesmo. Muito amor. E se fosse mais uma dedicação. Então, tipo, talvez expansivo, eu gosto, assim. Eu tenho tentado fazer projetos maiores, tenho tentado expandir os estilos que eu trabalho, os estilos que eu consumo também. Então, eu acho que isso seria uma boa, assim, expansão. Sempre foi anatômica, pra mim, é a amizade. É a amizade entre nós 5 e que se formou ao longo desse 1 ano agora. Eu acho que resume tudo. Todos os momentos é sempre sobre a amizade. Inclusive o show do Bandas, eu acho que foi o ápice, sim, da nossa amizade, de estar todo mundo no palco e estar todo mundo na mesma vibe, numa conexão, e conseguir fazer um som muito bom, porque nós 5 somos amigos. Eu acho que é isso. Enfim, são vários momentos. Eu acho que estar junto deles é ser memorável, sabe?